Olá, meu querido aluno, seja muito bem-vindo à nossa aula de Direito Administrativo. Nós estamos efetuando o estudo dos atos administrativos. Os atos administrativos são o meio pela qual a administração pública exterioriza a sua vontade, praticado pelos seus agentes da própria administração pública, direta ou indireta, ou pelos agentes delegatários de serviço público, pessoas jurídicas de direito privado que venham a exercer atividade delegada pelo serviço público. No exercício próprio dessas atividades delegadas de serviço público, o agente delegatário pode emitir atos administrativos. E quando eu digo pode, assim como quando você estuda os poderes da administração, a gente tem que ter a ressalva que esse poder é a leitura de um poder-dever. Se a lei que ingessa toda a atividade administrativa e que atribui a determinado agente a prática do ato, a competência para a prática daquele ato, aquele cara, aquele detentor dessa competência, não tem simplesmente a mera faculdade de praticar ou não. Ele deve praticar. Então, o poder vem atrelado a um dever de prática do ato. Os atos administrativos, você já sabe que não se confundem com o fato administrativo e nem com os atos da administração. Os atos da administração são muito mais amplos e englobam, inclusive, os atos administrativos. Os atos administrativos, portanto, são desempenhados como manifestação do poder de império do Estado. Poder de império da administração pública que pode vir a forçar, a obrigar um administrado a se submeter à decisão que ela tomou. Em algumas circunstâncias, inclusive, pode auto-executar aquela decisão, independente de um prévio recurso, ou melhor, sem que ter que ir previamente ao Poder Judiciário para que isso venha a se concretizar. Tá? Dito isso, nós vamos analisar agora os elementos do ato administrativo. Os elementos são chamados pela doutrina também, aqui nós temos nova divergência, de requisitos. Requisitos de validade. Requisitos de validade. São elementos, requisitos de validade, que devem estar presentes em todos os atos administrativos. A falta ou a invalidade em relação a um desses elementos causa a invalidade do ato. Causa a ilegalidade do ato, fazendo com que ele deva ser anulado, salvo os casos de eventual convalidação que você deve estudar num outro momento. Elementos do ato administrativo podem ser chamados também de requisitos de validade. Alguns editais adotam expressamente requisitos do ato. Isso é só uma questão de nomenclatura. O que aparecer na sua prova, elemento ou requisito, nós vamos estar falando disso aqui. Tá? Os elementos ou os requisitos do ato são 5. E é aquele mnemônico famosíssimo de direito administrativo que desde a época que eu estudava a gente usava. Que é o CONFIFOMOB. CONFIFOMOB. 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. CONFIFOMOB é clássico, inclusive cai na prova e cai até hoje. Quais são os elementos, quais são os requisitos do ato? Aí mistura lá um monte, você só com CONFIFOMOB se resolve. Então, CONFIFOMOB, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto são os elementos do ato administrativo, sem os quais nós não temos um ato administrativo válido. Se faltar um deles, o ato administrativo será inválido. Beleza? Nós vamos estudar um por um, CONFIFOMOB. O primeiro deles diz respeito à competência. A competência para a prática do ato se refere a qual autoridade, qual agente público, qual agente delegado que pode praticar determinada situação dentro da administração pública, pode praticar determinado ato dentro da administração pública. A divisão da administração pública, direta ou indireta, é feita de maneira desconcentrada, no caso da administração direta, por meio da criação, da subdivisão dos órgãos em órgãos públicos. A divisão da competência segue essa divisão, essa desconcentração da administração pública direta. A divisão em órgãos que vão se espalhando, melhor dizendo, conforme vai aumentando o nível de amplitude dessa divisão. Entendeu isso? Assim, ó, competência, você vem aqui, vamos pegar Departamento de Polícia Federal, nós temos primeiro o Ministério da Justiça. Está aqui em cima. Ministério da Justiça é um órgão. Aí depois ele é dividido em um monte de coisa, e dentro desses nós temos aqui a Superintendência
da Polícia Federal? Nem é a Superintendência, né? É o Departamento de Polícia Federal, DPF. Aí depois nós temos a divisão da DPF em vários outros órgãos e assim vai até chegar na delegacia da Polícia Federal aqui embaixo, que tem um delegadinho aqui. Tranquilo? Então essa divisão da competência administrativa para a prática dos atos segue esse critério de divisão também, de hierarquia, de compartimentalização da administração pública. Eu falei de desconcentração, que é no caso da administração direta. E nós temos a descentralização no caso da administração indireta. Beleza? Dito isso, nós temos os principais critérios de divisão de competência na administração pública, inclusive para a prática dos atos. A competência é o poder, é a prerrogativa concedida a determinado agente ou órgão público para praticar os atos que a lei define. Então a primeira observação depois disso que eu quero fazer é que a competência administrativa é definida por lei. Ah, Fernando, e a Constituição não define? Define também. É óbvio, a Constituição é um tipo de lei, vamos dizer assim. Quando eu disse que a lei é a fonte direta do direito administrativo, nós temos a Constituição. Constituição, emenda à Constituição, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, MP, tudo que tem a força de lei. Então, quem define a competência é a lei, a Constituição Federal e as leis. Em algumas situações, desde que devidamente amparado pelo diploma legal, atos infralegais também podem fazer a divisão de competência. Tá? Mas é óbvio que isso tem que ter amparo na lei. Segunda observação em relação à competência, critérios. Deixa eu apagar. Critérios para a definição da competência. Primeiro deles, hierarquia. Hierarquia. Opa, quem é a autoridade que tem poder para tomar determinada decisão? Nós vamos verificar a ordem hierárquica, a verticalização da administração pública e definir quem é o competente. Segunda situação, razão da matéria. A divisão da competência pode levar em conta a hierarquia da autoridade do agente que está sendo atribuída a competência para a prática de determinado ato, como também pode levar em consideração em razão da matéria. Opa, a situação é tributária. A situação tributária vai ser acometida a autoridades tributárias. A situação é ambiental. Autoridades ambientais é que vão decidir, que vão emitir os atos relacionados à atividade ambiental e assim por diante. Então, em razão da hierarquia e em razão da matéria. Terceiro, em razão da divisão do espaço. Matéria de âmbito federal pode englobar autoridades de todo o território nacional. Âmbito estadual dos estados, municipal do município e a que estiver mais próxima do foco da situação é que vai ser a autoridade escolhida no âmbito territorial, tomando como critério o espaço, que mais tem condição de proferir o ato de decidir determinada situação. E por fim, critérios de tempo, temporal. Então nós temos aqui os critérios hierárquico, material, espacial e temporal. Tranquilo? Isso tudo norteando a divisão da competência. Além disso, nós temos as características da competência tributária, da competência para a prática do ato administrativo. A competência para a prática do ato administrativo, ela é inderrogável. Ela tem a característica da inderrogabilidade. Isso significa o quê? Que aqui a competência ela não pode ser transferida de um agente ou de um órgão para outro órgão pela mera vontade das partes envolvidas. É óbvio que no regime do direito público nós não temos a prevalência da autonomia de vontades. Então aqui, por exemplo, estou eu aqui, sou secretário de planejamento da Prefeitura Municipal de Cascavel. Secretário de Planejamento da Prefeitura Municipal de Cascavel. Aí nós temos do lado o secretário de Finanças e Tributação. Aí ele tem a competência para verificar a arrecadação daquele mês da Prefeitura Municipal de Cascavel. Aí ele bate na porta do meu gabinete lá e fala assim, o secretário do Planejamento, seguinte, cara, esse mês não vai dar. Estou cheio de compromisso e eu não vou poder fazer a apuração da arrecadação. Faz o seguinte, faz para mim. Beleza, eu aceito, a gente passa a competência do órgão dele para o meu. Pode isso, Arnaldo? É óbvio que não pode. Pode haver delegação, pode haver avocação em razão da hierarquia e pode
haver alteração de competências por meio de lei. Agora, esse acordo lavrado, realizado entre órgãos ou entre agentes da administração pública, não tem o poder de se prevalecer em relação à lei. Se a lei definiu que é o secretário de Tributação e Finanças que vai fazer o serviço, é o secretário de Tributação e Finanças que tem que fazer. Ah, mas ele delegou para o subordinado. Isso são outros 500. Por enquanto, nós estamos falando de um pacto, de um acordo, de uma conjunção de vontades entre dois órgãos ou dois agentes para a transmissão da competência de um para o outro. Isso não pode. Tá? Então, a competência para a prática do ato administrativo ela é inderrogável. E ela também é improrrogável. Essa improrrogabilidade que eu trouxe aqui diz respeito ao simples fato. Vamos pegar como exemplo a competência jurisdicional. O juiz ele tem vários critérios de competência. Inclusive matéria, hierarquia, tem territorial e espacial. Aquelas mesmas coisas que eu coloquei aqui. Para que você saiba qual é o juiz competente para apreciar determinada ação. Acontece que os critérios de competência relativa, em regra, as competências relativas do judiciário, lá do processo civil, podem ser prorrogadas. Isso significa que um juiz que inicialmente era incompetente, passa a ser competente se ninguém impugnar. Passa a ser competente se ninguém alegar que ele é incompetente. Trata-se de matéria de preclusão. Isso em direito processual civil. Estou pegando uma analogia para que a gente possa entender os termos da improrrogabilidade da competência para realização do ato administrativo. Então a característica da improrrogabilidade diz exatamente isso, que um ato praticado por um agente incompetente não vai, pelo simples decurso de um período ou pela simples ausência de impugnação, fazer com que esse ato fique válido depois. O ato viciado de competência, ele vai ser invalidado como todo ato ilegal. Beleza? Inderrogabilidade e improrrogabilidade. Isso não afasta, é óbvio, a possibilidade da própria lei alterar a competência. Mas nós estamos falando aqui de um ato praticado sob uma lei que não prevê aquela determinada situação. Essas duas características da inderrogabilidade, que não permite que, por um mero acordo de vontades, a competência para a prática de um ato administrativo passe de um órgão ou de um agente para outro, e a improrrogabilidade, que não permite que um agente que era incompetente se torne competente do nada, não afastam a possibilidade de delegação e de avocação. A delegação, ela é a concessão, ou melhor, a imposição do agente superior, hierarquicamente, ao seu inferior, ao seu subordinado, para a prática de um ato que originalmente seria da competência do superior. Então nós temos aqui o chefe, azul, e o subordinado, vermelho. O chefe pega o serviço dele e passa para o subordinado praticar. Tranquilo? Delegação. Delega para o subordinado. Então nós temos uma relação do superior passando o seu serviço, uma competência que originariamente seria sua, para o subordinado. Subordinado. Isso altera a competência? Altera. Altera. E é por isso que a delegação, assim como a avocação, que nós vamos ver daqui a pouco, só podem ser realizadas nas situações previstas e autorizadas em lei. Em regra, elas são providências excepcionais. O normal obedeça a competência que a lei estabelece. Mas pode haver delegação? Pode haver delegação, porque a própria lei autoriza. Então é o superior passando o seu serviço para o subordinado. Nós temos no âmbito federal, tá? Que isso pode nortear leis, estados e municípios afora, a Lei 9784 de 99, que proíbe a delegação nos seguintes casos. Caso 1, atos normativos. Atos normativos. Se a lei fala que quem tem que normatizar determinada situação, lembre-se, atos normativos são os atos que são semelhantes à lei. Óbvio, não são leis. O ato legislativo é privativo do poder legislativo. Os atos normativos são exercidos pela administração pública e são inferiores à lei, são normas secundárias, ficam adstritos aos limites da lei, mas são dotados de generalidade e abstração. Portanto, atingem pessoas que estejam na mesma situação jurídica. Não é um ato concreto, destinado especificamente a uma determinada pessoa.
Ato normativo, quando a lei fala que é aquela autoridade que tem que ser feita, ela não pode ser delegado no âmbito federal. Segundo, decisão de recurso. Decisão de recurso. É óbvio, né? A autoridade subordinada pratica um determinado ato, decide um determinado procedimento, aí o administrado recorre daquela decisão, daí sobe o processo para a decisão do superior. Aí o superior fala assim, você quer saber o seguinte? Decide para mim. É óbvio que ele vai manter a decisão dele. E isso suprime o duplo grau de jurisdição administrativa, que apesar de não estar expresso, ele pode vir a ser fixado pela lei. Então, atos normativos não podem ser delegados, decisão de recursos não podem ser delegados, e a terceira hipótese de vedação da delegação é a competência exclusiva. Competência exclusiva, pelo próprio nome, você já tem condição de extrair que ela não é passível de delegação. A competência exclusiva é aquela uma que só pode ser praticada pelaquela autoridade que a lei elegeu. Beleza? Ao contrário da competência privativa, que permite a delegação. Então, quando a lei não chama de exclusiva, chama de competência privativa, ela mesma já permite a delegação daquela determinada competência. A avocação acontece exatamente o contrário. Na avocação, o superior puxa para ele a autoridade que seria a prática do ato, que seria normalmente realizada pelo subordinado. Então o subordinado tem a competência original e o superior puxa para ele aquela prática daquele determinado ato. O superior avocando a competência do subordinado. Na avocação, o fundamento principal para permitir isso não é a incompetência do subordinado. A lei autoriza essa avocação nas hipóteses em que para se evitar decisões contraditórias, situações que já foram decididas pelo superior e agora com a submissão da matéria ao subordinado pode vir a surgir decisões conflitantes. Aí por isso ele avoca e decide nos mesmos termos. Certo? Então a avocação, com maior razão ainda, é uma exceção nos termos expressos da Lei 9784 que se aplica ao processo administrativo federal. Beleza? Esses são os principais aspectos relativos à competência como elemento do ato administrativo. E agora a gente segue para o objeto, elemento número 2. Elemento número 2 que nós vamos estudar é o objeto. O objeto do ato administrativo é o seu efeito jurídico imediato. O que isso significa? O efeito jurídico imediato é aquela transformação, aquela realização, aquela alteração no mundo que o ato tem por objetivo realizar. Como assim? Assim, um ato de exoneração de um servidor público tem como objetivo tirar aquele cidadão dos quadros da administração pública e colocá-lo nos quadros da iniciativa privada. Tirar ele daqui e colocar lá. Esse efeito objetivo imediato. Extração do cidadão dos quadros da administração pública. Uma demissão, a mesma coisa. Um ato de nomeação do servidor público. Tem como objetivo integrar o aprovado ou o cara nomeado nos quadros da administração pública, nos quadros funcionais da administração pública. Um decreto de desapropriação tem como objetivo tirar a propriedade do cara e colocar na propriedade do Estado. Esse efeito prático imediato, efeito jurídico imediato, que é o objeto do ato administrativo. Beleza? Com isso, você já consegue concluir que o objeto ele é variável. Variável. A depender da situação, a depender do ato praticado, ele vai mudar. Então nós temos um alvará que autoriza o funcionamento de determinada empresa em determinado lugar. Esse alvará, um ato administrativo, ele tem como objeto permitir que o cara exerça sua atividade lá. Demissão, nomeação, desapropriação, tudo isso, em cada uma dessas situações o objeto vai ser distinto. Ele é o efeito jurídico imediato. Quando a gente fala em ato discricionário ou ato vinculado, lembrando que a discricionariedade administrativa adota critérios de conveniência e oportunidade por parte do administrador, então o administrador ele tem uma certa liberdade de escolha.
Nos vinculados, não. Todos os elementos do ato administrativo são previstos exaustivamente na lei, inclusive a solução de acordo com as situações fáticas que o examinador, ou melhor, que o administrador se deparar. Então aqui nós temos assim, ó, Confifomove. Todos os elementos do ato administrativo. A discricionariedade, que permite valoração de critérios de conveniência e oportunidade, dando maior margem de liberalidade para o agente público, só vai incidir sobre esses dois elementos aqui, ó, motivo e objeto. Motivo e objeto. Quanto aos demais elementos, competência, finalidade e forma, em todos os atos administrativos, sejam discricionários, sejam vinculados, ele vai ser vinculado. Então aqui, ó, vamos explicar melhor a parada. Confifo, competência, finalidade, forma e objeto, sempre vinculado. Sempre. Em todos os tipos de ato. Motivo e objeto pode ser discricionário, como pode ser vinculado. No ato vinculado, todos os elementos são vinculados. Todos, com FIFOMOB. No ato discricionário, a lei atribui maior liberdade ao administrador quanto à escolha dos motivos, fundamentos, pressupostos de fato e de direito para a prática do ato e quanto ao objeto, o efeito jurídico imediato. Exemplo de objeto que é discricionário, no caso dos cargos de provimento em comissão, esses cargos de provimento em comissão, eles são de livre nomeação e de livre exoneração por parte da autoridade que compete nomear o cara no cargo de comissão. Então, por exemplo, o presidente da República ele tem a discricionariedade para escolher os seus ministros de Estado. Ele pode colocar naquele cargo quem ele bem entender. Então ele vai nomear o ministro da Justiça. Nomeia o ministro da Justiça, o efeito imediato que ele tem desse ato é integrar o eleito, o por ele escolhido, ao cargo de ministro da Justiça. O cara vai chefiar o Ministério da Justiça e toda a cadeia hierárquica que lhe segue. Esse é o efeito imediato. O objeto, nesse caso, o que ele deseja fazer, é discricionário. O pressuposto de fato é discricionário. O pressuposto de fato de direito é discricionário. Nessa hipótese, não interessa o que motivou ele. Quais foram os fatos que levaram o presidente da República a escolher A, B ou C, e muito menos aquele efeito que levou ele a nomear, a ter esse objeto desse ato administrativo e não nomear esse cara em outro lugar. Certo? Então, nesse ponto aqui, ó, nós temos a discricionariedade administrativa, inclusive em relação ao objeto. Quem que pode nomear o ministro da Justiça? Competência? Qualquer um? Não, só o presidente da República. Qual que é a forma? A forma prevista na lei para que haja nomeação do presidente da República, do ministro de Estado. E qual que é a finalidade? Sempre o atendimento do interesse público. Isso aqui, sempre vinculado. Aqui pode ser vinculado, como pode ser discricionário. Tranquilo? Beleza. Esses são os principais aspectos do elemento objeto. Temos que saber que ele também pode ser discricionário ou vinculado. Seguimos então para o próximo da nossa análise. A forma. A forma de um ato administrativo, ele é o jeitão legal, o modelo que a lei prevê para determinado ato. No decreto, na desapropriação, por exemplo, a forma pela qual se reconhece que determinado imóvel vai ser desapropriado é um decreto. A inobservância dessa forma, por exemplo, é causa de invalidade do ato administrativo. No entanto, nós temos essa distinção aqui, ó. A forma pode levar, inclusive, à inexistência do ato ou à invalidade do ato, a depender da situação. Primeira situação, o ato não é dotado de forma nenhuma. Se o ato não é dotado de forma nenhuma forma escrita, nem forma oral, nem forma de decreto, nem forma de resolução, nem forma de regimento, ele é um ato inexistente, porque todo ato tem que ter forma. A falta de forma leva à
invalidade, ou melhor, a falta de forma leva à inexistência do ato. Por quê? Porque ele ficou na cabeça do agente. Se o ato não tem forma, ele não foi exteriorizado de maneira nenhuma. Tá entendido isso? Então, a inexistência de forma leva à inexistência do ato. Agora, a adoção de forma diversa da prevista em lei, previsão de decreto para desapropriação e o cara edita uma portaria, aí nós temos uma forma diferente. Aí nós vamos ter um vício que invalida o ato administrativo. Então a forma pode conduzir à inexistência do ato, caso não haja forma. E pode conduzir à invalidade do ato, caso haja uma forma diferente da que a lei estabeleceu para aquele determinado caso. Antes de prosseguir em relação à possibilidade de convalidação por vício de forma, eu preciso mencionar para você que a forma, ela segue o princípio da solenidade das formas. O princípio da solenidade das formas impõe que, em regra, tá? Solenidade. Regra, os atos administrativos devem ser escritos, publicados e registrados na repartição pública. Não vão simplesmente sumir do mundo jurídico. E registrados. Tá? De acordo com o princípio da solenidade das formas, em regra, olha que legal, em regra, os atos administrativos devem ser escritos, publicados e registrados. Temos exceção? Temos exceção. Se eu falei aqui que é em regra, é porque nós temos atos que podem ser praticados por gestos, como, por exemplo, os sinais do agente de trânsito, que manda o cara vir. E nós temos também atos administrativos que têm a forma de sinal, como o semáforo de trânsito, como as placas de trânsito, gestos e sinais. Então temos exceção. Em regra, são escritos, publicados e registrados, mas eles podem ter a forma de gestos e de sinais. Tá? Tranquilo até aqui? Beleza. Caso a forma utilizada para a prática de determinado ato seja diferente da que a lei previu, nós temos duas possibilidades. Uma, caso essa alteração da forma, caso a diferença na forma reflita reflexo diretamente no conteúdo do ato, se ele refletir diretamente, a consequência será a anulação, invalidade do ato. O ato deve ser anulado. Não tem remédio. Tá? Caso a diferença da forma adotada, a forma que foi feita de fato o ato, e o reflexo no conteúdo do ato, tivermos reflexo direto no conteúdo do ato, o ato deve ser anulado. Caso a diferença na forma não cause reflexo diretamente no conteúdo do ato, nós teremos a possibilidade de convalidação do ato. E a convalidação é pegar um ato que seria inicialmente ilegal e convalidá-lo, transformando ele num ato legal. Então você tem uma forma prevista em lei. A comunicação entre órgãos do Ministério da Fazenda deve ser feita por meio de memorando. Aí o bendito vai lá e faz um ofício. É a forma diferente? É a forma diferente. O conteúdo do ato foi afetado? Não, porque ele vai tirar escrito memorando em cima, vai copiar, vai recortar e colocar ofício. Vai ser igualzinho. É passível de convalidação? É passível de convalidação. Beleza? Vimos os elementos competência, objeto e forma. Por hora, a gente fica por aqui. Um grande abraço para você e até a próxima.